Então, olha só, essa tabela aqui também, ela é antiga, ó, do ano de 2000. Na verdade, ela não é de 2000, ela é de 1997. Só que ela foi, eu tirei de uma referência aqui de 2000, mas ela é clássica, para você entender, dentro do atletismo, corrida, a porcentagem tanto da utilização da via aeróbia quanto da via anaeróbia. Ou seja, a contribuição de energia durante cada modalidade ali dentro do atletismo. Desde as modalidades de provas rápidas, como, por exemplo, 100 metros rasos, 400 metros, 200 metros, aqui nem mostra 200 metros. E uma prova de longa distância, ou seja, prolongada, contínua. Uma maratona, por exemplo, 42.200 metros, né? 42,2 quilômetros. Mais precisamente, 196 metros no final. Então, o que a gente tem de diferente aqui? Lembra que eu disse? Tipo de exercício, duração desse exercício e a intensidade desse exercício. Em uma prova de 100 metros rasos, é uma prova de velocidade, porque ela é de curta duração, correto? E aí, qual vai ser a minha via metabólica que vai me fornecer energia de forma rápida, imediata, porque é rápida a prova, é menos de 10 segundos. Anaeróbia, alática e lática. Anaeróbia alática, fósforo, creatina e fosfatos intramusculares de alta energia, certo? Por que ela é alática? Porque eu não tenho formação de lactato sanguíneo. Nesse momento, me fornece ATP de forma muito rápida. E aí, recruta que tipo de fibra? Fibras de contração rápida, fibras brancas, tipo 2B, tipo 2X, que são as fibras que vão desenvolver uma força grande, ou seja, uma tensão grande, e isso requer um gasto energético rápido. Então, eu preciso de ATP rapidamente. Qual a primeira fonte que vai me fornecer? Anaeróbia alática e anaeróbia lática, porque entra aí também a via glicolítica. Então, apenas 10% aeróbia. Ué, mas eu tenho porcentagem aeróbia? Aí tem uma outra imagem que eu quero te mostrar aqui. Antes de eu te mostrar essa imagem, entenda uma coisa de uma vez por todas. As vias metabólicas, elas acontecem ao mesmo tempo. Como assim? Elas fornecem energia ao mesmo tempo. O que vai diferir, falei difícil agora, a palavra carrou. O que vai diferir uma predominância da fosfocreatina e dos fosfatos intramusculares de alta energia fornecer ATP naquele momento, para o glicogênio muscular fornecer ATP naquele momento, para a via aeróbia fornecer ATP naquele momento, é o quê? O tipo de exercício, a duração desse exercício e a intensidade desse exercício. Mas as três estão acontecendo ao mesmo tempo e eu vou te provar aqui como. E aí um monte de mito que existe aí, que talvez ainda possa confundir a sua cabeça, você vai desconfundir tudo isso hoje, tá? Literalmente descomplicar. E aí, olha só que interessante, à medida que as provas, né, aumentam a distância, consequentemente, o que vai acontecer? Prolonga o tempo, diminui a intensidade. E aí? Desculpa. E aí, o que a gente tem aqui? Olha só, eu vou ter uma inversão de contribuição de via metabólica aqui fornecendo energia. Eu vou ter aqui, ó, nos 400 metros, que é uma duração aqui em média de... Isso para atletas, tá?
43 segundos aqui, 30% é aeróbio, 70% continua anaeróbio. E aí, 800 metros, olha só, passou de 1 minuto e 41, o que que acontece? A porcentagem aeróbia é maior do que a anaeróbia. Olha só na maratona. 99% aeróbia, mas eu tenho uma porcentagem anaeróbia. Sabe o momento do sprint? Aquele que busca aquela energia que está lá. Por isso que, durante provas de longa distância, pessoas que vão competir, mesmo que sejam pessoas amadoras, por exemplo, o seu aluno que gosta de participar de provas aí de corrida, de provas de triatlon, ele tem que se preparar para a prova. Porque a prova não é um treino, é o dia da competição dele. É o dia que ele tem que estar 100%. Então, vou dar um exemplo clássico. Eu sou mineira, moro no interior de Minas, e na capital de Minas, em Belo Horizonte, todo dezembro tem a Volta Internacional da Pampulha, na Lagoa da Pampulha, que são 18 quilômetros. Eu já tive o prazer em participar dessa prova, e o que a gente vê? Várias pessoas ali superando limites, né? Tem o pelotão de elite que sai na frente, e depois os amadores, os atletas amadores, os praticantes de exercício físico, e vão lá. E várias pessoas passam mal, se sentem mal. Por quê? Porque elas não prepararam para o seu 100%. Como, por exemplo, durante a prova, ingerir uma bebida carboidratada que o sistema gastrointestinal dessa pessoa ela não estava preparado. E aí isso causa um revertério ali, né? E pode causar uma diarreia e atrapalha a prova da pessoa. Por quê? Porque ela não teve essa adaptação. Por isso que os princípios do treinamento, eles têm que estar presentes o tempo todo. E quando eu falo que eu não adianta você pensar em prescrição, você pensar em periodização sem pensar em fisiologia humana e do exercício. Exatamente porque, para eu entender essa progressão, para eu entender essas adaptações que eu quero provocar no aluno, eu preciso entender quais são as adaptações fisiológicas. Então, essa contribuição aqui, tanto da porcentagem, do percentual aeróbico quanto anaeróbio, vai estar relacionado ao quê? A intensidade do exercício, a duração desse exercício e o tipo de exercício. Essa é a figura clássica. Que gráfico também, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. É o terror da educação física, né? Mas você vai enxergar isso aqui agora e não vai esquecer nunca mais, tá? Olha só, o que eu chamei a atenção alguns minutos atrás? As vias acontecem ao mesmo tempo, certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Tempo e fornecimento de ATP aqui em quilocalorias. E aí, veja bem, o tempo aqui ele vai de 10 segundos a 100 segundos. E a porcentagem aqui, fornecimento de ATP em quilocalorias por quilograma por minuto. Então, vai de 5 a 45 nesse gráfico. O que eu vejo aqui saindo do ponto zero? Que essas três linhas, elas saem ao mesmo tempo. Concorda? Olha só. Tá saindo aqui, ó. Ao mesmo... Opa, setinha. Ao mesmo tempo, ó. Essa linha aqui, toda pretinha, é dos fosfagênios intramusculares de alta energia. Que, na verdade, é a da fosfocreatina, que é a ATP-PC, conhecida como ATP-PC. Essa pontilhada é a glicolítica, que é a glicólise anaeróbia,
que é a via anaeróbia lática. E essa pontilhadinha aqui de pontinhos é a respiração mitocondrial, que é a via aeróbia. E aí, o que eu tenho aqui de tão importante para chamar sua atenção? Que elas não acontecem separadamente. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que, olha só, nos primeiros 10 segundos, com uma intensidade próxima da máxima, se não a máxima, quem que vai me fornecer energia de forma rápida? Os fosfagênios intramusculares de alta energia junto com a fosfocreatina. Mas a via glicolítica anaeróbia e aeróbia estão acontecendo? Estão, olha só aqui nos 10 primeiros segundos, olha só. Contribuição aeróbia, contribuição anaeróbia lática e a contribuição anaeróbia alática. Então, elas acontecem ao mesmo tempo. E à medida que o tempo de exercício se prolonga, eu tenho uma inversão. Olha só aqui, ó. A partir de 10 segundos até 60 segundos aqui, ó. De acordo com essa figura, eu tenho predominância de quem? Da via glicolítica anaeróbia, que é a glicólise anaeróbia lática, que vai ter como produto final formação de lactato sanguíneo, ácido lático. E se esse exercício se prolonga ainda mais, o que acontece com a intensidade? Diminui. Ao diminuir a intensidade, que se torna um exercício aí moderado e prolongado e contínuo, qual vai ser a via metabólica predominante aqui? A oxidativa, a aeróbia, respiração mitocondrial. Então, professora, você quer me dizer que eu começo a utilizar a via aeróbia já no início do exercício? Ali com 4 minutinhos, 5 minutinhos, eu já estou usando a via aeróbia? Sim. Então, aquela velha história de que só começa a metabolizar a gordura depois de 20 minutos, não existe. Olha que sensacional. Só que o que vai ser priorizado depende da intensidade do treino. E aí, eu preciso pensar em todas essas curvinhas aqui do gráfico acontecendo na sua sessão de treino. Seu aluno vai treinar com você quanto tempo? 50 minutos, 1 hora? Pegando aí desde o aquecimento, a parte principal, né, até o final ali do relaxamento, se você faz com ele, ou se você já finaliza e depois ele continua, você tem que pensar nesse volume para você enxergar qual via metabólica você quer priorizar. Lembrando que, quando a gente pensa em treinamento, a gente pensa em variáveis do treinamento e nas variáveis do indivíduo. Isso aqui é muito bonito assim, ó, no papel. Mas e na prática com o meu aluno? Como que isso funciona? Vai acontecer igualzinho tá aqui? Claro que não. Seu aluno é diferente, fulano é diferente de Beltrano, que é diferente de Ciclano. Então, você precisa interpretar ali as variáveis do seu aluno, que eu chamo de variáveis do indivíduo. Por quê? Composição corporal vai interferir, fator nutricional vai interferir, condicionamento dele vai interferir em qual via metabólica será priorizada. Por isso que um indivíduo mal condicionado vai fazer HIIT, um trabalho intervalado de alta intensidade, para ele não vai ser aeróbio. E o HIIT é aeróbio. O HIIT é exatamente para manter o consumo de oxigênio mais elevado por mais tempo. E por isso que o gasto calórico é alto.
Mas se o indivíduo ele não tem condicionamento, você não vai conseguir trabalhar dessa forma. Por quê? Eu vou ter uma alta produção de lactato com baixa remoção, ele vai fadigar muito mais rápido. E aí o objetivo não vai ser atingido. Entende? Então, para esse indivíduo, o contínuo é mais interessante nesse momento. Mas por que eu sei disso? Porque eu entendo isso aqui. Então, é isso que eu quero que você consiga enxergar, tá?